Olá, sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar a você, professor, mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional. A aula vai estar completinha lá para você, professor. Agora vamos para a nossa lição? A lição de hoje é a lição número 9, a grande recompensa dos missionários. Nós vamos encontrar essa lição lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 1 ao 14, e também em Mateus, no capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Sugestão de corinho para você, professor, o hino oficial do trimestre, o Amor de Deus, que fala de missão, né, de Abdi Sadai, servir de crianças diante do trono e chamados para servir de Abdi Sadai. Tudo de acordo com a lição de hoje. Quantas vezes, professor, nós já não pensamos em desistir, não é verdade? Ou até ouvimos falar, né? Pessoas, irmãs, né? Que já pensaram em desistir na caminhada, né? Mas nós somos falhos, nós somos fracos e nessas situações o que vai fazer a diferença é a nossa atitude. A nossa atitude diante dessas situações, diante dessa nossa fraqueza, é que vai fazer a diferença. Paulo e Silas, eles submeteram as suas dores, as suas aflições, as suas angústias a Deus. Eles eram cheios de limitações como nós, mas por devoção ao chamado de Jesus e pela comunhão com o Espírito Santo, eles prosseguiram, eles não desistiram, eles continuaram firmes pregando o Evangelho. E pela perseverança desses homens, cheios de fé, a palavra de Deus chegou até os confins da terra, inclusive até nós. Continue firme, professor, não desista na caminhada. Aguente firme. O ponto central da nossa lição, sempre vale a pena servir a Jesus. Sempre vale a pena. Na lição de hoje, a criança, ela deve saber que vale a pena fazer a obra de Deus e que vamos receber dele uma grande recompensa. As crianças, elas devem entender na aula de hoje que mesmo com dificuldade, mesmo com dores, com as aflições, né, com problemas, sempre vai valer a pena nós fazermos a obra de Deus, né? Porque o que vamos receber de Jesus lá no céu não vai nem se comparar aos sofrimentos que a gente passa por aqui nessa terra. O destaque bíblico dessa lição está lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Professor, você deve separar sempre um momento para estar intercedendo, para estar orando pelas famílias, pelas suas crianças, já desde a sua casa. Né? A nossa aula já começa lá no nosso lar, né? Quando a gente está lá em preparação para tudo, né? Então, separe sempre um momento para preparar tudo com antecedência. Sempre leve os materiais já prontinhos para a sua sala de aula e não se esqueça de sempre recapitular as lições, né, anteriores. Você vai perguntando para as crianças quais foram os acontecimentos, né? O que aconteceu na vida de Paulo na aula passada, né? Atice a curiosidade das suas crianças, né? E sempre atualize, não se esqueça de atualizar o panorama, né, do trimestre, de atualizar com as suas crianças o nosso passaporte, né, missionário, juntamente com elas, e sempre reforçando, neste momento, a hora que elas estiverem atualizando, né, o passaporte, reforce que o Paulo, ele foi muito corajoso, ele se esforçou muito para cumprir o seu compromisso com Jesus, que foi de levar a palavra de Deus até os confins da terra. E sabe, crianças, aí você vai falar para as suas crianças, professor, sabe, crianças, que nós também temos que nos esforçar para estar presente nas aulas da Escola Bíblica Dominical, para estar presente na igreja, nós devemos nos esforçar cada vez mais para estar sempre fazendo a vontade de Deus e aprendendo cada vez mais sobre Jesus. Né? Neste momento, é bom estar sempre aproveitando para reforçar, né, a lição de hoje. E receba os seus alunos com muita alegria. Para a nossa memória em ação, você vai ler, professor, na sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5, eu já deixei marcadinho na minha,
Mateus capítulo 5, do versículo 10 e o 12. Você vai ler na sua Bíblia o versículo de hoje. Que felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, porque deles é o reino, pois uma recompensa está guardada no céu para vocês. Tem várias versões, né? Então, eu li uma versão aqui. Mas aí você vai, para este momento do Memória em Ação, você vai preparar, eu preparei aqui uma amarelinha, né? Nós vamos fazer um joguinho com as crianças para elas estarem memorizando, né, o versículo bíblico de hoje. Então, eu preparei a amarelinha com o versículo bíblico. Prepare o cartaz grande para elas verem, porque você vai imprimir, né, um impresso da amarelinha pequenininha para cada criança. Qual é a atividade que elas vão ter que fazer? Elas vão ter que montar o seu versículo bíblico, mas em forma de amarelinha. Aí você dá uma recompensa, né? Já prepare umas balinhas ou um pirulito para elas receberem quando conseguirem fazer a tarefa do Memória em Ação. Essa é a minha sugestão. E o impresso, né, o versículo está lá todinho na pastinha do Google Drive para você, professor. A nossa missão de hoje, né, da nossa mochilinha missionária, o item de hoje, nós vamos falar sobre o apito. O apito, comece, professor, mostrando o apito. Seria interessante se você levasse um apito mesmo e apitasse na sua sala de aula. Eu não consegui nenhum no momento, mas se você conseguir, leve um apito para a sala de aula para estar apitando, chamando a atenção das suas crianças. E comece explicando para que serve o apito. O apito serve para chamar a atenção, para sinalizar algum socorro, um alerta, um perigo, né? Então, nós, como os cristãos, nós devemos chamar o Pai Celestial. Nós devemos estar sempre buscando chamar a atenção de Deus, clamando, suplicando. Aí as crianças, mas o que é clamar? O que é suplicar? É falar em voz alta, é orar em voz alta. Alguma vez na sua igreja você já não viu alguma irmã ou algum irmão estar orando em voz alta, clamando ao Senhor? Então, é desse modo que nós vamos chamar a atenção de Deus. É claro que tem as orações, né, que a gente faz em espírito, que é em silêncio, para ninguém ouvir. Mas hoje nós estamos falando de chamar a atenção de Jesus em voz alta. Gritar por Jesus, chamar por Ele em todos os momentos da nossa vida, né? Ele sempre. Professor, reforce com as suas crianças que Jesus sempre vai estar atento ao nosso clamor e disposto a nos ouvir e nos ajudar quando precisarmos. Depois, né, de explicar, né, fazer a sua explicação do apito, ore com as suas crianças, pedindo para Deus que o Espírito Santo as ajude a sempre falar com Jesus, a sempre pedir o seu auxílio quando precisar. E após a oração, não se esqueça de entregar o apitinho para as suas crianças, para cada uma colocarem em suas mochilinhas missionárias. Vamos mais adiante, professor, agora é o nosso momento dos moldes, né? Professor, eu preparei, né, para a lição de hoje nós vamos precisar de uma coroazinha. Essa coroa é o mesmo, eu usei o mesmo molde, né, da muralha aqui do nosso castelo, da nossa morada do céu. Já vou explicar. Então, você vai precisar cortar o EVA, né, do modelinho que está o molde. Ali está o meinho, no molde aparece o meio do EVA. Você vai cortar 2 vezes para fazer o tamanho da sua, que caiba, se eu falei certo a palavra, na sua cabeça. Olha só, a minha aqui ficou um pouquinho frouxa, mas é assim mesmo que eu gosto, né? Então, você vai estar preparando a sua coroa, mas faça de acordo com o que você achar mais fácil. Você pode imprimir uma de papel, né, pela internet. Então, faça como achar mais fácil. Eu preparei esses pontinhos, eu peguei um EVA também de prateado e fiz os furinhos, usei os furinhos do furador e fixei com uma cola instantânea. Nós também vamos precisar da nossa morada, né, da nossa morada celestial, né?
Isso aqui eu tenho passo a passo na pastinha, mas eu vou explicar. É uma latinha daqueles de leite em pó de 280 gramas, se eu não estou enganada. De 280 e a parte mais alta do castelo, eu fiz, que eu só tinha um desse daqui, e não é a mesma largura, esse aqui é do papel toalha, né, o rolinho do papel toalha. Esse aqui é do papel higiênico, eu fixei com a fita crepe e depois é só encapar com EVA ou encapar com feltro, né, ou do jeito que você preferir, pintar, e você vai fazer. Tem os detalhezinhos no molde da janelinha, das portas, dos tijolinhos. Use o furador para fazer os detalhes nos tijolinhos. E as fitinhas. Você vai enfeitar a sua morada de acordo com a sua, né, criatividade e também a sua realidade aí da sua congregação, né? O que tem em tuas mãos, professor, faça com carinho que as crianças vão receber com muito amor e alegria. A parte de cima, né, o nosso telhadinho, também deixei o molde ali. Esse aqui é o rolo de papel higiênico, que eu cortei ao meio, né, e eu usei também, ó, só fazer o corte de acordo com o molde, e depois é só fechar e fixar, ó. Daí depois eu só encapei também com EVA de dourado e ficou bem legal, né? O meu castelinho aqui, a minha morada celestial. Eu já tinha uma, mas ela ficou muito desgastada, então eu preferi fazer outra. Você também vai precisar, né, de uma cruz. Eu fiz uma cruz de EVA com um papelão para ficar bem firme e usei um palitinho daqueles de churrasco. Também vai precisar, professor, do coração, né? De um lado, ele todo sujinho, que eu fiz com giz de cera, e do outro, ele limpinho, depois que Jesus nos limpa com o seu sangue. Eu também trouxe a espada da aula passada e também a prisão. Por quê? Para recapitular a aula anterior, professor, é muito importante, para fazer eles se lembrarem. Então, explicando, né, o que eu vou precisar para a aula de hoje, os nossos bonequinhos feitos de rolinho de papel. O modelinho, a lembrancinha, né, professor? A lembrancinha é uma coroa pequenininha, também tá ali o molde, bonitinho para você. Uma coroa pequenininha para eles não esquecerem da recompensa que os espera lá nos céus com Jesus. Você pode estar dando com um pirulitinho, com uma balinha ou um bombom, o que você achar melhor, professor. Também trouxe 2 sugestões de atividade para eles estarem pintando. E vamos mais para frente, então. A nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país da Colômbia. A Colômbia é um país que fica mais ao norte da América do Sul. A sua capital é Bogotá, ela é conhecida pela Cordilheira dos Andes, né? Pelos visitantes, os turistas que adoram, né, visitar, subir a Cordilheira dos Andes. Também é conhecida por várias plantações de café, né, pelo seu café saboroso. E Cartagena, na costa caribenha, conta com uma cidade antiga, colonial, toda murada, um castelo do século XVI e também lá tem muitos recifes de corais. O idioma oficial lá da Colômbia é o espanhol. E o país ele tem uma grande variedade de climas separado por horas de distância. Já vou explicar. Porque se subir lá nos montes, né, lá na Cordilheira dos Andes, nos picos elevados, lá vai ter neve, vai ser frio. Se for lá para as praias caribenhas, vai estar quente. E na floresta tropical é meio termo, então tem vários tipos de climas. Mas cada local, cada região tem o mesmo clima o ano inteiro. Se é lá no picos elevados, vai ser friozinho o ano inteiro. E assim por diante. A Colômbia, ela é responsável por 50% da produção mundial de esmeraldas. E também, de 32 estados colombianos, 20 são produtores de café. E uma festa muito importante na Colômbia celebrada é o Carnaval. Mas lá não há feriado como aqui no Brasil, né? Lá só tem feriado só nas cidades de Cartagena, Barranquilla e Santa Marta. O Carnaval barranquilheiro
É muito famoso por ser o seu evento, é muito famoso. E o evento mais importante deste carnaval barriquilheno é a Batalha das Flores. E a nossa última curiosidade é que a Amazônia ocupa mais de 50% do território colombiano. Olha só que interessante, mas só 3% só 3% da população vive lá, porque é uma mata muito densa, né? Cheios de altos e baixos, então muitas pessoas não vão naquele local. Mata muito fechada. A sugestão da dinâmica de hoje, professor, é para assimilar, né, o estudo, a lição, fazer um caça ao tesouros ao final da lição. Caça-tesouros, mas enfatizando sempre que assim como nós vamos seguir direitinho o mapa para achar o tesouro, se nós seguirmos atentamente o que diz a Bíblia, nós também alcançaremos o precioso tesouro no céu. Professor, você vai adequar, né, o nível de dificuldade de acordo com a idade das crianças, a capacidade delas, né? Também ter atenção ao local onde será realizado a dinâmica, né, de caça ao tesouros. Lá na minha congregação, as aulas da Escola Bíblica Dominical é à noite. Então, nesse caso, eu não posso levar as crianças pequenas à noite para fazer uma caça ao tesouros, não tem nem como. Então, você vai ficar atento, né, ao horário, ao local onde você vai realizar essa dinâmica. Também dá para formar grupos. Você pode sortear aleatoriamente ou fazer grupos de menino versus menina. E também, professor, escolha um tesouro, simbólico, né? Pode ser um troféu, uma coroa, uma medalha, né? Algo comestível, um bombom, um pirulito, né? Para que elas se sintam mais estimuladas de fazer essa caça ao tesouro. Sempre, professor, conduza os participantes a achar a próxima dica, né? Ajude eles, conduza eles para que eles não venham desanimar pela dificuldade de achar, né, a próxima dica. Crie regras simples e claras para que eles entendam. E pesquise na internet modelos e também treine em casa. Eu não trouxe nenhum modelo aqui para você, porque, professor, você, como eu disse, você vai fazer de acordo com a sua realidade, da sua congregação. Se você faz a aula da EBD no sábado à tarde, na igreja, né, não tem sala, então é outra realidade. Tu vai fazer de acordo com o mapa, vai fazer de acordo com a disposição, né, de coisas que tem dentro da igreja para estar escondendo as dicas. Então, não tem como eu trazer um modelo já específico se você vai fazer de acordo com a realidade aí da sua congregação, a sua realidade com as suas crianças. Vamos mais adiante. Eu esqueci de mostrar, professor, que nós também vamos estar utilizando o livro da vida. O livro da vida. Eu fiz ele de papelão, encapei ele com EVA de glitter, tá? E isso aqui é uma folha, é uma cartolina. Eu passei trabalho, professor, para fazer as letrinhas douradas, porque eu fiz com cola e depois joguei o glitter. Mas tem as canetas, né? As canetas de gel, né? Douradas, que dá para escrever o nome das crianças matriculadas aí na sua congregação, né? E depois eu só fixei não sei se dá para ver aí. Eu fixei com a fita Herma. Aqui esse tipo de fita eu conheço como fita Herma. Eu fixei, fiz o furinho e fixei e ficou show de bola aqui para me trabalhar com as minhas crianças. Então, vamos agora para o nosso momento, né, mais importante, que é a Escritura Sagrada. Você vai começar, professor, como eu já sugeri, recapitulando a aula anterior. Né? Vai perguntando para as crianças, o que aconteceu com Paulo na aula anterior? Olhem bem, né? Comece dizendo, se elas não lembram que tinha uma prisão, que eles estavam lá na prisão, Paulo e os Silas dentro da prisão,
pegue e coloque o Paulo e Silas dentro da prisão. E que aconteceu? Aí você aguce a curiosidade das suas crianças. O que aconteceu lá dentro da prisão com o Paulo e Silas? Quando eles estavam com os pés amarrados no tronco. O que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu, crianças? Aí elas vão lembrar, aconteceu um terremoto e tudo se abriu e eles foram soltos. Então, mas acontece que eles não fugiram, eles foram soltos, mas não fugiram. Aconteceu que o carcereiro, se eles tivessem fugido, o carcereiro, ele ia fazer o quê? Aí você vai fazendo as crianças se lembrarem, ele ia se matar, porque ele era responsável por eles. E assim você vai recapitulando a aula anterior para fazer eles entender a aula de hoje. Então, guardando a nossa prisão aqui, separando, então comece a falar que depois, né, que eles foram soltos, né, que os magistrados soltaram eles depois desse terremoto, né, eles soltaram Paulo e Silas e eles, aí você pergunte, depois que eles foram soltos, pergunte, professor, para as suas crianças, o que eles fizeram? Eles foram embora? Fugiram? Pararam de fazer a obra de Deus? Né? Espere a resposta das suas crianças. Sempre é bom estar interagindo com as crianças durante a história bíblica, para fazer elas entenderem. Então, você fale que eles não desistiram, eles foram soltos, mas eles continuaram a falar do evangelho, continuaram a falar do amor de Jesus a muitas pessoas, porque eles amavam falar de Jesus. Porque eles sabiam que falando sobre a salvação em Jesus, muitas pessoas se salvariam, eles estariam livres da condenação eterna. Por isso, Paulo e Silas, eles não desanimaram, nem após a prisão, e logo que saíram, eles continuaram a pregar a muitas pessoas. E foram para outras cidades, foram para as cidades de Anfípolis, Apolônia e até que chegaram em Tessalônicas. Professor, mostre onde fica a região de Tessalônicas no mapa para suas crianças. Deixa eu ver onde é que está, me perdi aqui. Me perdi no mapa. Mas procure, mostre para suas crianças aonde fica Tessalônica, para suas crianças e diga que esta cidade fez com que o Paulo escrevesse uma carta que se encontra na nossa Bíblia. Aí as crianças, eu quero ver, então mostre, abra lá no livro de Tessalonicenses, para suas crianças, mostre para elas que é verdade, para elas verem que é verdade, que está registrado na palavra de Deus. Após, falar sobre essa cidade, você fala que ali em Tessalônica havia sinagoga. E Paulo, como de costume, quando ele chegava em alguma cidade, ele sempre visitava as sinagogas primeiro. E lá ele falava com os judeus, com quem estivesse ali todos os sábados. Todos os sábados o Paulo ia para a sinagoga e lá, através da lei de Moisés e dos profetas, ele provava a essas pessoas sobre a verdade, sobre Jesus Cristo, sobre que Jesus, ele era o Salvador prometido por Deus para salvar a humanidade. Paulo explicou que Jesus, ele precisou morrer na cruz, por isso a cruz, professor. Jesus precisou morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, os nossos pecados, nós estávamos cheios de pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, para que todo aquele que nele crê seja perdoado e ganhe a vida eterna. Ganhe a vida eterna. Algumas pessoas ouviram o que Paulo disse. Algumas ouviram, creram, acreditaram e começaram a seguir Paulo e Silas. Eles acreditaram que Jesus, ele era o Messias prometido e se juntaram, aos cristãos. E assim o número de cristãos ia cada vez mais crescendo, mais crescendo. E até os judeus, mulheres ricas se juntaram a eles. Mas só que também tinha um grupo, lembra, um grupo de pessoas que começaram a ficar com inveja. Começaram a se irritar e eles tiveram uma ideia muito maligna. Eles reuniram um grupo de homens
né? Você pega, reúna um grupo de homens. Eles reuniram um grupo de homens para fazer uma bagunça na cidade de Tessalônicas, atrás, procurando por Paulo e Silas. Eles chegaram a entrar até numa casa de um homem chamado Jasão. E lá, procurando por Paulo e Silas, não encontraram, porque eles não estavam lá. Mas aí eles pegaram o Jasão e outros irmãos que estavam ali e levaram para os magistrados. Só que Jasão, ele teve que pagar dinheiro para ir embora novamente. Olha só que maldade que eles estavam fazendo. E aconteceu que chegou a noite, os irmãos enviaram o Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Eles foram para outra cidade, para Bereia. Coloque o Paulo e Silas em Bereia. Levaram para a cidade de Bereias. E lá o povo de Bereia era um povo muito estudioso, é um povo que gostava de examinar as escrituras. Então lá eles continuaram a ensinar sobre a salvação em Jesus Cristo. E o povo começou a ouvir o que o Paulo pregava, mas eles começaram a examinar nas escrituras se o que o Paulo estava ensinando era realmente verdade. E assim, comprovando a veracidade, a verdade do ensino de Paulo e Silas, muitas pessoas receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador naquela cidade. Mas lembra dos homens maus que estavam lá na cidade de Tessalônicas? Ouviram falar que o Paulo e Silas estavam em Bereia ainda pregando a palavra, ainda falando sobre Jesus. E esses homens, eles foram para a cidade de Bereia atrás de Paulo e Silas. E lá eles reuniram o povo e fizeram o povo se virar contra o Paulo. Mas mais uma vez, o Paulo ele estava em perigo. Ai, crianças, mas faça caras e bocas, professor. Ai, crianças, e agora o Paulo está em perigo novamente? O que será que vai acontecer com eles? Deus, ele guarda os seus. Fale para a sua criança que Deus sempre vai guardar os seus, aqueles que são fiéis e aqueles que se esforçam na caminhada em levar a mensagem do Evangelho da Paz. E os irmãos, eles ajudaram o Paulo a fugir daquela cidade, protegeram o Paulo e enviaram somente o Paulo para outra cidade, para que ele ficasse protegido. Mas Silas e o Timóteo ficaram ali em Bereia. Paulo, ele sofreu muito durante a sua trajetória, missionária, ele sofreu. Ele foi muito perseguido por amor a Jesus, mas ele sabia que a recompensa que o aguardava no céu era muito maior. Paulo uma vez disse que o que sofremos durante a nossa vida aqui não pode ser comparado com a glória que nos será revelada lá no céu. Fale para as suas crianças, professor. Fale para elas que os problemas, eles passarão. As dificuldades irão passar, as angústias, as tristezas, logo passarão, Mas as bênçãos de Jesus, por falar de Jesus, elas são eternas. Aí você coloque a sua coroa. Deixa eu colocar a minha aqui direitinho. Coloque a sua coroa. As bênçãos que nós vamos receber por falar de Jesus são eternas. Nós não devemos desistir. Mostre para as suas crianças a morada eterna. Nós não devemos desistir de fazer a vontade de Deus, mesmo com dificuldade. Porque o que nos aguarda lá nos céus é a coroa da vida. Jesus está aguardando cada um de nós com a coroa da vida, onde Ele vai entregar cada uma para os seus, aqueles que não desistiram, aqueles que continuaram firme na caminhada, na sua trajetória. Ele disse que ia preparar um lugar para cada um de nós, e Ele está aguardando nós para ir morar com Ele e receber a vida eterna e viver eternamente com Ele. Então, as aflições, as dificuldades, elas vão passar, mas a coroa que Jesus tem para nós, ela é eterna. Professor, nós chegamos ao final de mais uma lição, Obrigado por participar, das pré-aulas.
Espero que você aproveite as sugestões e deu um branco agora na minha mente, e compartilhe em suas redes sociais. E não se esqueça que no dia 29, às 10 horas, nós estaremos em uma live, né? A pré-aula vai ser ao vivo e eu aguardo cada um de vocês. Compartilhe, deixe o seu like e convide mais professores para estar assistindo a nossa live no dia 29, às 10 horas, e eu aguardo vocês. Deus abençoe e até a próxima aula!